21 Guild Wars capítulo 61, Anúncio Premium Autor, Cotário. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site e link na descrição. Olá pessoal. Este capítulo está aqui para explicar o que aconteceria com os GWs no futuro. Sem mais notícias, apenas estou aqui para informar a todos que este romance estará disponível na próxima segunda-feira, a partir do capítulo 66. A razão para isto é tripla. 1. Tempo. Tenho um tempo muito limitado que posso usar para escrever, já que minha profissão na vida real é direito. Sou estudante de direito e ganho e concluí minha graduação, mas não fui chamado para a ordem dos advogados porque não fiz o curso complementar de 2 anos para obter a licença legal. Depois de fazer isso, certamente não terei tempo suficiente para escrever nenhum capítulo por semana, muito menos 1 a 2 por dia. 2. Dinheiro. Não serei hipócrita quanto a isso, também preciso de dinheiro. Não por viver, mas por viver. Se eu quiser interromper minha carreira jurídica para escrever Guild Wars, precisarei de um bom motivo. A sociedade africana é muito rigorosa em relação a estas coisas, e não ter uma profissão adequada é visto como muito vergonhoso, a menos que se ganhe muito dinheiro. 3. Motivação. Escrever coisas grátis é divertido porque qualquer um pode embarcar no trem e viajar comigo, mas, ao mesmo tempo, qualquer um pode embarcar no trem e viajar comigo. Como você deve ter notado, Guild Wars é um romance muito específico que tem conteúdo que algumas pessoas podem não gostar, odiar, incluindo temas extremamente sombrios. Você ainda não viu nada, mantive as coisas maliciosas suaves por enquanto, e personalidades, decisões de certos personagens que não combinam bem com eles. Depois de chegar tão longe em Guild Wars, você é definitivamente um leitor que quero manter ao meu lado enquanto avanço, para me corrigir e às vezes até criar ideias comigo. O fato de você estar disposto a despejar seu dinheiro precioso e suado em mim significa que você me apoia totalmente e isso me motiva a escrever até que meus dedos pareçam talos de feijão. O que pretendo fazer com o dinheiro que ganho no Guild Wars? Não é uma pergunta que alguém possa fazer, mas sei que alguns de vocês estão curiosos e não me importo de compartilhar. 1. Vida. Naturalmente, usarei a grande maioria para garantir que posso continuar meu sustento e abastecer meu corpo para escrever mais. 2. Dissuasão. Se os números forem suficientemente fortes, os meus familiares e as pessoas da minha sociedade ficarão sem palavras. Honestamente, a razão pela qual me identifico com a maioria dos CNs é que aqueles NPCs zombeteiros no fundo são muito parecidos com as pessoas que estou tentando silenciar. Suspiro. 3. Complementos. Isso é algo que sempre quis fazer e que você não esperaria. Encomendar novas capas e ilustrações de personagens para personagens-chave em GWs. Apenas colocar notas do autor que os comparem com outros personagens não parece certo. Qual seria o efeito direto de se tornar Premium? 1. Aumento da taxa de lançamento, depois de se tornar Premium e depois de certas outras condições serem atendidas, como está no ranking dos 100 melhores. Eu aumentaria minha taxa de lançamento de capítulos para 2 capítulos por dia, no mínimo. Como você sabe, meus capítulos são bastante longos, então fazer isso exige esforço. 2. Estabilidade de liberação. Eu seria capaz de liberar uma vez por dia, não importa o que acontecesse, a menos que minha tribulação celestial me atacasse ou eu fosse atingido por algo que me impedisse absolutamente de escrever. Como um carro. Ou um cultivador inimigo. 3. Edição. Eu seria capaz de pagar um editor para GWs e evitar que erros de digitação sujos e frases desajeitadas aparecessem. Ora, mesmo neste anúncio, certamente haverá mais do que alguns. Suspiro. Como você pode ajudar a mim e ao Guild Wars daqui para frente? 1. Leitura. Só de ler o romance você me deu muita cara. Abençoe. 2. Comentar. Tenho vergonha de admitir que verifico as notificações dos meus autores mais do que qualquer mídia social que possuo, porque gosto de ler os comentários de vocês. Mesmo os ruins são legais, desde que sejam construtivos, mas os totalmente desagradáveis são difíceis. 3. Avaliações. Isto é o mais importante para mim. Ao postar sua opinião, bem como as partes boas e ruins da história, você informa aos novos leitores o que esperar da leitura. Não espero que o mundo inteiro goste de GWs, então, ao fazer isso,
Você ajuda a filtrar aqueles que poderiam gostar daqueles que não gostariam. Por favor, deixe um comentário sobre GWs, caso ainda não o tenha feito. Não precisa ser polido ou profundo, apenas seus pensamentos honestos, bons ou ruins. 4. Presentes, uma nova função que me permite ganhar algo fora dos capítulos Premium. Isso me permite saber que existem pessoas por aí que realmente amam tanto os GWs que vão jogar presentes em mim, o que me faz corar de felicidade. 5. Discord. Ao entrar no Discord, podemos conversar em tempo real e discutir as falhas, prós e aspectos dos GWs que precisam irão ficar. Também posso entender como todos vocês se sentem e fazer anúncios como esse sem desperdiçar espaço no capítulo. Obrigado por ler até agora. Para aqueles que não podem me acompanhar depois deste ponto, agradeço humildemente por estarem comigo até agora. Você tornou escrever Guild Wars uma alegria total. Para quem pretende me seguir, com respiração pesada e olhos avermelhados, cale comigo na estrada do sucesso. Guild Wars capítulo 62. Roma. Quando Vano viu Draco retornar, seus olhos brilharam. Agora que o assunto desse sujeito com a mãe havia terminado, ele poderia tentar seduzi-lo novamente. Só de pensar em ser pressionado por Draco, seus joelhos tremiam de excitação. Ele saltou até Draco com um sorriso malicioso, um feito que conseguiu fazer o resistente Draco sentir-se apreensivo. Parecia um pouco exagerado, mas o problema era que Vano 100% parecia uma mulher razoavelmente atraente, não um homem. Se não fosse pelos olhos divinos de Kaelo, Draco teria acreditado que Vano era uma mulher travestida de homem devido à pressão social ou preferência pessoal, mas o sujeito tinha um donger. Não era muito grande, mas ainda assim estava lá. Meu Lord Drake, permita-me levá-lo a um lugar de descanso adequado. Vano ofereceu com um brilho nos olhos. A maneira como ele declarou o descanso disse a Draco que se ele conseguisse, Draco não descansaria. Bom. Também me disseram que sua irmã cuidaria de mim. Draco lembrou. Era melhor que houvesse uma presença feminina real ao seu redor para evitar que esse cara tentasse algo engraçado. Vano congelou quando Draco disse isso, mas voltou ao normal instantaneamente. Interiormente, ele estava resmungando e reclamando. Mãe, por que você deve dificultar as coisas para mim? Você disse que me amava, não importa o que acontecesse, certo? Por que você está jogando esses jogos comigo então? Vano suspirou e decidiu não demorar mais. Por favor, siga-me, Lord Drake. Eles deixaram a residência tranquila da rainha-mãe e entraram novamente na animada vila cigana, com música tocando continuamente e alguns homens e mulheres dançando livremente e sem preocupação. Draco ficou surpreso. Seria de se esperar que uma raça que tinha seu povo sequestrado com frequência fosse muito mais calada e taciturna, mas esses ciganos pareciam muito menos deprimidos e muito mais vibrantes. Vano percebeu o olhar estranho de Draco e resolveu explicar. Você está surpreso por estarmos felizes apesar da opressão que enfrentamos. Na verdade, é razoável. As pessoas que foram sequestradas não serão mortas ou maltratadas. Elas serão bem alimentadas e limpas, livres para fazer o que quiserem em suas vidas. Tempo livre. Eles só precisam estar disponíveis quando os orcs verdes decidirem dar vazão à sua luxúria. Draco ouviu, mas sentiu que era besteira. Na verdade, muitos de nós na multidão também o fizemos. Só porque alguém estava sendo bem tratado não mudava o fato de que eles haviam sido levados contra a vontade e presos, por mais frouxo que fosse o confinamento. Mas Draco, entre todas as pessoas, entendia que a maioria dos NPCs em Boundless não pensavam como os humanos do mundo real. Eles tinham as suas próprias culturas, com a sua própria percepção do que era bom e mal, bem como do que era certo e errado. Nota do autor: isso será explicado mais tarde, mas para os propósitos da filosofia neste romance, certo e errado são diferentes de bom e mal, impor-lhes o seu pensamento seria errado. Afinal, tudo o que ele pensava ser verdadeiramente válido poderia ser realmente inválido aos olhos de outra pessoa e o que outra pessoa considerasse inválido poderia ser válido para ele. Ele permaneceu em silêncio e não fez comentários. Vano percebeu isso, mas não falou muito. Draco parecia ser o tipo menos desagradável que pensava que a maneira como ele via o mundo era a maneira certa e que qualquer outra maneira era ruim, exigindo repreensão. Não havia necessidade de levar o assunto adiante então. Logo chegaram a um pequeno pavilhão com um desenho diferente dos demais.
Este era de cor azul e não tinha motivos ou faixas, aparentemente simples. Claramente, era um lugar onde os hóspedes deveriam ficar. Vano entrou com Draco e o levou para passear. Dentro dessa barraca tem uma cama, uma escrivaninha com cadeira, um baú para pertences e o resto é espaço para o que você quiser colocar lá. Os outros pavilhões eram do tamanho de uma casa de 2 andares, mas este era do tamanho de um estúdio. Era espaçoso o suficiente e a iluminação não era ruim, mas certamente estava vazia. Afinal, os ciganos eram uma tribo nômade, então possuir muitos itens era visto como idiota por eles. Naturalmente, para efeitos desta missão, eles estavam hospedados no Farpoint Valley há algum tempo por um motivo que ainda não havia sido compartilhado. Ficou extremamente claro para Draco que esta missão não era tão simples quanto ele pensava, e que essas raças não eram tão indefesas e inúteis como ele esperava. "Posso entrar?" Uma voz gentil perguntou do lado de fora do pavilhão. Draco adivinhou que era a irmã de Vano e nem se preocupou em olhar para trás. Claro. A aba foi aberta, admitindo-a no pavilhão. Draco, que estava verificando a barraca esparsa com a testa franzida, virou-se para ver o que aquela garota estava fazendo. Quando ele a viu, ficou surpreso. Não era apenas porque ela era muito mais bonita do que qualquer outra NPC feminina que ele tinha visto até agora, até mesmo Zayn, mas porque ela era uma cópia carbono de sua mãe Vadoma. Ela parecia a versão mais jovem de Vadoma que ele tinha visto na névoa. Seu cabelo era igual ao da mãe, longo e sedoso, mas preso em um longo rabo de cavalo com uma faixa metálica. Também era de cor verde azulada e era extremamente abundante. Seus olhos eram piscinas límpidas de cor púrpura e seus cílios eram muito mais pronunciados do que os de uma garota comum. Seu rosto era redondo e extremamente doce, misturando-se com sua aparência e corpo maduros para criar uma bela visão que faria o coração de qualquer sujeito bater forte. Seus lábios não eram finos, mas eram ligeiramente grossos e também de um vermelho profundo e não se conseguia tirar os olhos deles, engolindo em seco enquanto imaginavam qual seria o sabor deles. Seu pescoço era fino e seu torso curto. Ela tinha um peito respeitável de copa C que parecia quase uma copa D pela forma como se erguia com tanta firmeza. Ela usava apenas um sutiã de algodão misto e semi-transparente que cobria os mamilos e a areola, mas deixava o resto livre. Sua barriga não era apenas plana, mas continha o contorno de um tanquinho, o que a fazia parecer em forma e saudável. Sua cintura também era estreita, fazendo-a parecer magra. No entanto, seus quadris simplesmente explodiram a partir daí, como se seus lados estivessem cheios de hélio. Ela tinha os segundos quadris mais largos que ele já tinha visto, logo depois das meninas dos elfos da floresta. Infelizmente, o seu rabo não era tão expressivo como o das raparigas Wood Elf, mas era suficientemente grosso e alegre. Afinal de contas, as fêmeas dos elfos da floresta evoluíram de tal maneira que seus quadris largos e bundas lindamente grossas serviam para uma mistura de criação de filhos e caça. Essa garota parecia ter nascido com esses quadris só para dançar o ventre. Draco podia imaginar que a dança dela seria assassina. Com esse formato de corpo, ele teria sorte se ainda pudesse olhar para outra garota depois de vê-la dançar uma vez. Ela usava calças pretas de harém que começavam nas coxas e desciam até os pés. Cobrindo a área da virilha estava uma calcinha grossa, branca como a neve, que delineava sua área especial de maneira indutora de baba. Ela também estava descalça. Nota do autor: ela meio que se parece com Shantai. Seus olhos claros e puros olharam diretamente para Draco e por um segundo, sua visão foi automaticamente ativada por conta própria. Ele olhou para a linha de pensamento dela e ficou surpreso ao descobrir que ela tinha pensamentos extremamente limpos e gentis. Ela olhou para Draco e corou. Só porque ela era pura não significava que ela fosse um pedaço de madeira. Ela achou Draco extremamente atraente, mas se repreendeu. Como ela poderia estar pensando em seu convidado dessa maneira? Na verdade, foram as meninas de coração puro que acharam extremamente fácil se apaixonar porque sua linha de pensamento não estava complicada com outras coisas como necessidades materiais, preconceitos e preferências impostas. Geralmente era quando essas garotas puras ficavam desapontadas repetidas vezes com as maçãs podres que elas endureciam e se tornavam muito mais difíceis de mover, a menos que alguém se enquadrasse em critérios muito mais específicos. Meu nome é Roma. Sou filha da rainha mãe e irmã mais velha de Vano. Serei sua zeladora durante sua estadia em nosso pequeno vilarejo.
Roma se apresentou com um sorriso gentil que aqueceu o coração. Sua voz era um pouco mais profunda e seu sotaque tinha um tom levemente caribenho. Draco sorriu de volta, mas Vano não. Ele parecia infeliz porque seu acompanhante desta noite foi tão comovido por sua irmã, sua própria carne e sangue. Ele não podia evitar, porém, sua zona de ataque preferida eram caras como Draco, que eram diabolicamente bonitos, mas não gostavam dele. Ainda. O que Vano mais gostava era de corromper os heterossexuais até que eles só conseguissem pensar em se pressionar contra ele e fazer dele seu brinquedo. Porém, sua irmã sempre atrapalhava com sua aparência celestial. É verdade que nenhum dos outros caras foi capaz de mover sua irmã também, então ele não teve que enfrentar tais dificuldades. Mas esse sujeito atual, que era o objetivo de sua vida e sua alma gêmea, que era o que Vano pensava de Draco, conseguiu chamar a atenção de sua irmã de uma forma que ele não gostou. Ele se sentiu ameaçado. Irmã, para ser honesta, eu mesmo poderia ser o suficiente para as necessidades de Lord Draco. Não há necessidade de se preocupar com esses assuntos. Vano suplicou com um sorriso insinuante. No entanto, Roma sorriu amorosamente para o irmão mais novo e esfregou a cabeça. Mamãe me pediu para fazer isso, Vano. Devo obedecer às ordens dela. Vano suspirou. Sua irmã era muito leal à sua mãe e ele era o mesmo até certo ponto. Ele não podia culpá-la por sua falta de flexibilidade, mas isso ainda o machucava profundamente. Mas então seus olhos brilharam com ferocidade. Se eu não puder ser espancado esta noite, então estabelecerei as bases para ser devastado outro dia. Com sua determinação fortalecida, Vano sorriu calmamente e fez uma reverência. Se for esse o caso, então vou me despedir, irmã Lord Drake. Por favor, me chame se precisar de alguma coisa. Draco, que estava suando todo esse tempo, finalmente deu um suspiro de alívio quando o sujeito saiu. Ele sentiu como se tivesse encharcado um banho de líquido enquanto sua armadura parecia desconfortável. Como posso ser útil, Lord Drake? Roma perguntou com uma gentil reverência. Onde vocês tomam banho? Roma ficou surpresa com a pergunta e seu rosto corou um pouco. Temos um banho público e uma sauna que todos compartilham. As sobrancelhas de Draco se ergueram. Isso significava que ele teria que tomar banho entre todas aquelas ciganas gostosas. Elas não eram tão perfeitas visualmente quanto as garotas elfas da floresta, apenas para Draco, é claro, mas isso ainda era o suficiente para testar qualquer sujeito. Principalmente aquele que havia experimentado a doçura das orgias recentemente. Vendo sua expressão, Roma mordeu os lábios antes de tomar uma decisão. Mas se você não gostar, eu poderia te mostrar minha área de banho pessoal. Sua voz ficou cada vez mais baixa enquanto ela falava, a ponto de suas palavras serem interrompidas abruptamente. Draco não tornou as coisas ainda mais estranhas para ele ao reagir fortemente. Em vez disso ele lançou-lhe um olhar agradecido e um sorriso gentil. Agradeço a bela Roma por sua gentileza. Você é realmente uma mulher adorável. O rosto de Roma ficou ainda mais vermelho, mas sua expressão era menos vergonhosamente envergonhada e mais agradavelmente tímida. Ela estava extremamente feliz por ter feito essa escolha e seus sentimentos por Draco se aprofundaram quando ela viu quão atencioso ele era. Que piada! Draco foi ensinado pessoalmente sobre como proporcionar às mulheres o melhor prazer durante o sexo por Maria, mas quem o ensinou como manobrar o coração de uma mulher foi sua irmã mais velha, Sublime Notion. Isso presumindo que ele não conseguia ver a linha de pensamento dela. Com os olhos divinos de Kaelo, Draco era o playboy definitivo, capaz de dizer e fazer as coisas que qualquer mulher desejasse de maneira perfeita. Claro, ele não era um Casanova e não estava interessado em transformar sua personalidade só porque queria mudar alguém. Se eles não gostassem do seu eu natural, ele teria que usar uma máscara perto deles 24 horas por dia, 7 dias por semana, o que era cansativo. Roma conduziu Draco a uma clareira entre algumas árvores em uma área de floresta pequena e densamente unida. As árvores estavam tão próximas umas das outras que poderiam estar se tocando. Havia apenas um caminho para esta clareira e as copas grossas permitiam pouca luz solar na clareira. Estava claro o suficiente para que se pudesse ver o que eles estavam fazendo dentro do local, mas escuro o suficiente para que não se pudesse ver a clareira do lado de fora. Qualquer um que estivesse nesta clareira estaria escondido do mundo exterior. Quando Draco viu tudo isso, seu rosto permaneceu gentil, mas interiormente sua expressão tornou-se estranha.
Este lugar parecia perfeito se alguém tivesse atividades nefastas em mente. Claro, Roma era pura, mas não era uma criança ingênua. Ela podia entender tais implicações, embora a razão pela qual escolheu este lugar fosse porque sua mãe lhe dissera para permanecer pura até que o seu Soti viesse buscá-la. Na cultura desses ciganos, um Soti era a alma gêmea destinada da rainha-mãe em exercício, que seria o pai de seus filhos, que sempre seriam um menino e uma menina. O Soti geralmente era um membro não cigano que passava e não permanecia no grupo. Do jeito que estava, Roma só sabia o nome do pai, mas não onde ele estava. Sua mãe lhe dissera que seu Soti era a pessoa com quem ela se sentia mais confortável e que uma estranha ressonância se formaria entre eles. Roma não tinha certeza se sentia tal ressonância ainda, mas definitivamente sentia algo novo. Draco olhou para ela de soslaio e começou a remover sua armadura lentamente. O rosto de Roma mudou e ela quis se virar, mas ela não poderia. Foi como ser enganado por clickbait e não conseguir parar de ler, assistir o conteúdo, mesmo que quisesse. Você disse isso a si mesmo só mais um pouquinho e sairia da página, mas essas falas se repetiram em sua cabeça até que o assunto terminasse. Roma estava presa numa situação destas. Ela observou Draco se despir da armadura completa para ficar seminu com uma expressão difícil e respiração irregular. Draco parecia heróico com sua armadura, mas parecia muito mais atraente quando seminu. Seu peito estava nu e ele usava apenas uma cueca que não ajudava muito a esconder sua protuberância. Roma estava sendo presenteada com uma visão que ela nunca tinha visto antes. Draco sorriu para ele de forma tranquilizadora e entrou na piscina, que era surpreendentemente fresca, mas não fria. A profundidade era apenas até os ombros, então ele conseguiu apoiar os braços na margem e ficar de costas para a parede da piscina. Roma tremia onde estava, lutando consigo mesma. Ela era uma boa garota que ainda não tinha feito nada de ruim ou mesmo sexual, embora conhecesse a teoria disso. Ela não estava completamente alheia a isso. Como qualquer virgem, ela frequentemente fantasiava sobre sexo, mas apenas com a pessoa certa. Mas era normal. Antes de todos perdermos nossa primeira vez, sempre imaginamos que seria uma cena romântica com nossa alma gêmea. Quer isso tenha permanecido sempre verdade ou não, o facto é que os ciganos tinham essa mentalidade. Ela tinha sido capaz de resistir aos seus hormônios até agora porque poucos homens conseguiram movê-la com tanta força. Claro, alguns caras fizeram isso, mas não da maneira que Draco fez. Era como um coelho jovem sendo seduzido por uma raposa, ou uma joaninha sendo atraída pela aranha. Ela sabia que, uma vez cruzado esse abismo, não haveria retorno ou redenção. Ela sabia disso, então por que ela estava caminhando em direção à piscina? Porque suas mãos estavam tirando as calças do harém, deixando apenas o sutiã de seda e a calcinha branca. Porque ela entrou na piscina com um rosto sedutor e corado, seus olhos incapazes de desviar dos de Draco. Porque ela ainda estava se aproximando do sujeito, mesmo que ele tivesse um sorriso tão maligno e sedutor no rosto. Era uma cena que faria um espectador sentir emoções complexas. Eles estavam literalmente observando a alma imaculada sendo enganada pelo diabo, caindo em sua armadilha e se tornando sua presa. Roma parou quando estava na frente de Draco e finalmente conseguiu quebrar o contato visual. Quando ela fez isso, ela gritou consigo mesma por dentro. O que eu estou fazendo? Será que me falta autocontrole a ponto de me colocar voluntariamente em uma situação tão comprometedora com tanta facilidade? Eu mal o conheço. Mas minha mãe disse que nosso Soti seria um transeunte. E se eu perdesse essa chance poderia condenar nossa linhagem. Sinto uma atração assustadora por ele a qual não consigo resistir, mas como posso ter certeza? E se eu estiver errado? E se ele estiver fazendo isso intencionalmente? Quando Roma pensou isso, ela levantou a cabeça e olhou para Draco, que a observava com um leve sorriso. Quando ela viu seus olhos vermelhos pulsantes que pareciam portais para a terra da euforia, ela teve que morder o interior da boca para sair do estado de atordoamento. Nota do autor: um efeito dos olhos divinos de Kaelo que mudou a cor dos seus olhos. É inútil. Não resisto. Ah! Não posso sair e não posso seguir em frente. Alguém. Qualquer um. Por favor, salve-me de mim mesmo. Guild Wars capítulo 63. Servo místico ligado à alma. Draco observou Roma calmamente. Ele podia ver a luta que ela estava enfrentando e se divertiu com isso. Era como algo saído de um romance,
Sua linha de pensamento era pura e clara demais. Ele não fez nenhum movimento para seduzi-la intencionalmente, tudo o que ela sentia vinha de si mesma. Foi por isso que ele apenas a observou em silêncio, em vez de capitalizar sua incerteza e empurrá-la para o fundo do poço. Ele não estava com vontade de brincar com ela. Ela era legal, mas não era como os elfos da floresta que destruíram sua resistência. Ele só a entretinha sexualmente quando ela tinha 100% de certeza. Ele não queria que ela se arrependesse mais tarde, porque isso o faria se sentir mal. Para o bem dele e dela, seria melhor se ela mesma tomasse a decisão. A própria Roma estava a passar por uma crise como nenhuma outra. Ela estava presa, incapaz de avançar ou recuar. Se ela avançasse, seu destino estaria ligado ao de Draco por toda a eternidade. Se ela recuasse, o destino deles seria cortado, da mesma forma por toda a eternidade. A luta de Roma foi tão intensa que seus olhos ficaram vidrados e ela entrou num estado espiritual. Em sua mente, apareceu a forma de sua mãe, parada ali com os braços cruzados na frente dela e um sorriso indulgente no rosto. Minha querida filha, o que parece estar acontecendo? Roma não tinha certeza do que estava vivenciando. Sua mãe a educou em tudo relacionado às artes místicas, mas nada disso foi incluído. Ela não tinha certeza se era um produto de sua mente ou se sua mãe estava realmente conectada a ela assim. Mãe, acho que conheci meu Sote. Roma disse com incerteza. Os olhos de Vadoma brilharam de alegria. Isso é excelente. Eu estava esperando por isso. Poderia ser o tal Draco. Draco? Roma perguntou confusa. Ah, quero dizer Lord Drake. Ele é Lord Drake para você. Vadoma se corrigiu com um sorriso. Roma ficou em silêncio por um tempo, mas decidiu abandonar o assunto. Mesmo para ela, que se entregava ao místico e ao bizarro, sua mãe era excepcionalmente excêntrica aos seus próprios olhos. Bem, Lord Drake. Draco. Estou com ele na minha área de banho pessoal e eu quero. Roma não poderia continuar daqui. Mesmo que ela e sua mãe fossem próximas, dizer que ela queria ter relações sexuais com alguém parecia um pouco. Vadoma tornou tudo mais fácil sendo solidário e calmo. Minha querida, por que hesitar então? Não é esse o chamado do seu Sote? Roma balançou a cabeça. Esse é o problema, mãe. Não tenho certeza. Vadoma cantarolou um pouco. Você sente uma onda de calor em suas bochechas sempre que olha para ele. Você sente seu coração batendo tão forte em seu peito, como um garanhão. Seu estômago dói e você se sente leve sempre que está perto dele. Roma ficou chocada ao ouvir as perguntas de sua mãe porque. Sim, eu quero. Para todos eles. Vadoma sentiu como se esperasse isso. Então ele é seu Sote. Embora Vadoma tenha afirmado de uma forma simples, a Roma não se convenceu. Mesmo que ele seja. Eu não o conheço bem. E se ele não me quiser? Vadoma sorriu maliciosamente. Você descobre isso quando mostra a sua forma nua para ele. Se houver uma reação, ele o faz. Se não, então faça-o reagir. É simples assim. Ela continuou. Você nem precisa tocá-lo, apenas dance para ele. Se ele conseguir resistir, então ele pode ser mais parecido com meu filho. Ron assentiu. Obrigado, mãe. Você me esclareceu algumas dúvidas. Vadoma riu levemente. Sem problemas, minha querida. Mamãe está sempre aqui para ajudá-lo. Os olhos turvos de Roma tornaram-se límpidos novamente e ela olhou para Draco, que ainda a observava em silêncio. Roma respirou fundo e deu um passo à frente. A expressão de Draco mudou com isso. A garota havia tomado sua decisão. Ele havia sido escolhido. Draco não se intrometeu em sua experiência espiritual porque não estava tão excitado ou desesperado para conhecer sua luta. Ele estava contente em esperar em silêncio e ver o que ela escolheria. Vê-la se juntar ao acampamento dele o fez se sentir estranho. Ele decidiu que também iria impor seu próprio teste a ela. Afinal, era ela quem o atacava, então a decisão final cabia a ele também. Espere. Draco disse. Roma parou, sua expressão congelando. Seu coração parou neste momento. Ele iria rejeitá-la. Depois de dar aquele passo à frente, ela não conseguiu mais recuar. Se ele a rejeitasse, ela causaria extrema angústia à sua linhagem. As tradições e os costumes foram muitas vezes a verdadeira razão pela qual a sociedade sofreu para crescer. Mesmo sendo respeitável, esta tradição que limitava as rainhas-mães era bastante problemática. Antes de dar outro passo,
Tenho 3 perguntas para você. Draco afirmou com os olhos fechados. Ah, então foram só perguntas. Isso deve ficar bem, certo? Roma se acalmou consideravelmente e condicionou sua mente. Por favor, pergunte, Lord Drake. Draco assentiu. Em primeiro lugar, como você se sente ao segurar meu filho? Roma congelou neste momento. Como ela se sentiu? Não era uma pergunta óbvia? Como ela havia se apresentado e planejado se entregar a ele, ela não saberia se deveria bater a cabeça na parede ou pular de um penhasco se não conseguisse engravidar. Eu quero seu filho. Ela respondeu com firmeza. Como ela já havia dado esse passo, ela havia resolvido tudo isso. Sua timidez foi suprimida por sua curiosidade e determinação. Draco fez uma pausa. Droga, ouvir uma mulher tão bonita dizer algo assim foi. Ele respirou fundo e continuou. Em segundo lugar, como você se sente sendo uma concubina? Esta questão também deixou os ciganos perplexos. Esse sujeito planejou fazer perguntas tão óbvias. Obviamente, ele não iria ficar por aqui depois de engravidá-la. Esse era tão costume cigano, então era imutável. Ela seria menos que uma concubina, mas como uma incubadora de reprodução, só que era para seus próprios propósitos e não para os dele. Mas se ela fosse levada embora e se tornasse sua concubina, ela se sentiria feliz. Eu teria sorte se pudesse vê-lo novamente depois de resolver o problema em Fort Point Valley, muito menos se pudesse vê-lo todos os dias. Essa foi sua opinião honesta. Como ele seria o pai de seus filhos, ela gostaria de conhecê-lo mais e vivenciar o que sua mãe e suas gerações anteriores não vivenciaram. Draco ficou quieto por um longo período antes de concordar. Então ele removeu o disfarce de Drake e mostrou sua verdadeira forma. Como você se sentiria se o rosto que o comoveu fosse realmente falso? Ele perguntou com um tom pesado. Roma ficou chocada quando viu o verdadeiro Draco. De repente ela entendeu o que sua mãe estava tentando dizer quando o chamou de Draco em vez de Drake. Então Draco é o nome verdadeiro dele. Roma ficou quieta por um tempo enquanto avistava o verdadeiro Draco. Na verdade, ele era muito mais legal assim. Quando ela fez isso, seu rosto ficou branco quando um forte tremor irrompeu em sua alma e em sua mente. Era como se enormes tentáculos estivessem emergindo de uma parte oculta dela, alcançando Draco através do mundo real. Como Draco poderia não ver esses tentáculos com os olhos divinos de Kaelo? Ele os inspecionou com uma carranca. Tentáculos do Soulbound, item de fusão classificação. Refeitos. Permite que duas almas compatíveis se unam sem efeitos colaterais negativos. A expressão de Draco suavizou-se com isso. Se tivesse sido prejudicial, ele os teria bloqueado. Mas como não houve nenhum efeito negativo, ele os permitiu. Afinal, a IA não estava contra ele, então algo assim não valeria a pena mentir, mesmo que pudesse. Quando o fizeram, ele sentiu uma ligação não intrusiva entre ele e os ciganos. Não foi nada parecido com o que ele teve com Eva, que foi formada pelo puro poder de sua obsessão. Foi mais como um contrato entre um mestre e um servo. Parabéns por completar. Item Quest, Gypsy, recompensa. Habilidade passiva de classificação, Soulbound Servo Místico. Roma Soulbound, habilidade passiva classificação. Refeitos, passivo 1, Lealdade Suprema. Seu servo místico vinculado à alma nunca irá traí-lo de qualquer forma ou maneira. Passivo 2. Compartilhamento de habilidades. Todas as habilidades que não sejam itens pertencentes ao mestre podem ser utilizadas pelo servo e vice-versa. Passivo 3. Compartilhamento de raça. Todos os efeitos não negativos da raça do mestre são compartilhados com o servo místico. Passivo 4. Invocação eterna. O servo místico pode ser convocado pelo mestre a qualquer hora e em qualquer lugar. Passivo 5. Imortalidade. O servo místico ganha um espírito imortal e pode ser revivido infinitamente ao custo dos pontos de experiência do mestre. Nome: Roma. Servo místico rank 1 nível 1 ESP. 0% força do NPC. 10 dias do NPC. 10 fim do NPC. 10 int. NPC. 10 NPC primavera. 10 chá do NPC. 10 sorte do NPC, 10 habilidades ativas, mãos necróticas, maldição maligna, roubo de vida, adivinhação, ressurreição negra. Habilidades passivas, charme, insight, previsão, flexibilidade, ilusão. Mãos necróticas, habilidade ativa efeito,
Invoca uma infinidade de armas da terra que prendem o inimigo e aplicam dano degenerativo ao alvo. Duração: 30 segundos. Tempo de espera: 2 minutos. Evil Curse. Habilidade ativa efeito: coloca uma maldição em um inimigo que aplica um efeito de status negativo aleatório. Duração: 1 minuto. Tempo de espera: 5 minutos. Lifesteal. Habilidade ativa efeito: coloca um efeito de status de roubo de vida em um inimigo, que não pode ser bloqueado. Lifesteal restaura 50% do dano causado ao lançador e a quaisquer beneficiários designados. Duração: 5 minutos. Tempo de espera: 10 minutos. Divinação. Habilidade ativa efeito: tentativa de espionar os seus para prever certos eventos. Os NPCs enfrentam penalidades por usar esta habilidade, mas os aventureiros imortais estão absolvidos disso, mas ao mesmo tempo, são imunes a isso. Nota 1. Só pode ser usado fora de combate. Tempo de espera: 7 dias. Dark Resurrection. Habilidade ativa efeito: traga de volta qualquer aliado morto com saúde plena e invulnerabilidade. Nota 1. O aliado deve estar até 100 metros de você. Nota 2. A invulnerabilidade dura 5 segundos. Depois disso, o aliado fica enfraquecido por 1 semana. Nota 3. Sem classificação ou limite de espécie. Contanto que o alvo seja considerado um aliado, eles podem ser revividos. Tempo de espera: 28 dias. Charme. Habilidade passiva efeito: aqueles do sexo oposto, bem como aqueles que são sexualmente orientados para você, ficarão extremamente encantados por você. Insight. Habilidade passiva efeito: você é capaz de adquirir novos conhecimentos e técnicas 3 vezes mais rápido ao aprender com outra pessoa e 2 vezes mais rápido ao criá-los você mesmo. Previsão. Habilidade passiva efeito: você é capaz de perceber o perigo em combate 0,5 segundos antes que ele ocorra. Flexibilidade. Habilidade passiva efeito: seu corpo é maleável ao extremo. Ilusão. Habilidade passiva efeito: inimigos de mente fraca serão atraídos para uma ilusão quando olharem para você. Você é conscientemente capaz de criar ilusões, mas elas são eficazes com base nas circunstâncias. Draco respirou profundamente. Seus olhos pousaram em Roma, que saiu do transe balançando a cabeça. Quando seus olhos pousaram em Draco, não havia nada daquela antiga hesitação ou incerteza. Ela olhou para ele com exaltação e adoração, como se ele fosse a encarnação do Imperador Celestial. Sua personalidade não havia mudado, apenas sua alma estava muito mais completa. Ela viveu sua vida até agora como metade de um todo e, depois do Soulbound, ela estava completa. Para Draco, não foi tão exagerado. Ele não sentiu nada parecido com o que aconteceu com Eva nem quando ele estava se fundindo com os olhos de Kaelo. Ambos afetaram sua alma real, mas isso era apenas digital. Afinal, nem todo jogador tinha sua alma no mundo do jogo Boundless. Dracos estava presente por uma infinidade de razões que foram bastante chocantes. Meu mestre, eu o saúdo. Roma curvou-se com um sorriso. Draco apenas olhou para ela com calma, fazendo Roma ficar preocupada. Seu mestre estava com raiva por ter sido forçado a esse relacionamento. Afinal, não havia como ele saber disso de antemão. Draco caminhou até Roma e colocou a palma da mão no ombro dela. Roma ficou tensa, esperando ser punida por causar problemas ao seu mestre, mas... Você é a segunda melhor coisa que já aconteceu comigo nesta vida. Draco agarrou seu queixo levemente e levantou seu rosto, fazendo os dois compartilharem contato visual. Quando ela olhou para aqueles olhos vermelhos que pareciam portões eternos para o paraíso, sentiu seu leve toque em seu corpo e ouviu suas palavras poderosas. Sua mente e seu corpo suavizaram até se tornarem mingau. Sim, mestre. Obrigado, mestre. Roma falou isso com uma voz leve. Ela parecia alguém um pouco embriagado. Draco sorriu e puxou Roma para mais perto. O torso dela tocava o dele e os seios fartos pressionavam seu peito. A respiração dela ficou áspera quando ela sentiu o calor do corpo dele, e seu lugar lá embaixo começou a formigar de uma maneira estranha. Draco se inclinou para frente e sussurrou em seu ouvido em voz baixa e profunda. Eu vou fazer você ser minha. As pernas de Roma cederam quando ela ouviu isso, já que o aperto de Draco foi tudo que impediu de cair indefesa na piscina. Ela só conseguiu murmurar uma resposta antes de Draco colocá-la de costas na margem da piscina, com as pernas balançando no ar. Eu já sou seu, mestre.
Draco gentilmente tirou seu sutiã de algodão e libertou seus seios com um movimento. Eles saltavam alegremente, como se estivessem agradecidos por terem sido libertados de suas covardes restrições. Draco agarrou as bordas de sua calcinha grossa, puxando-a para cima e sobre suas pernas, expondo sua vagina ao mundo. Ela estava surpreendentemente barbeada e sua vulva era uma fenda plana e fina. Draco nunca tinha visto uma vulva assim que estivesse quase completamente escondida da vista. Foi uma visão bonita de se ver. Seus seios eram redondos em oposição aos longos que Maria, Rina e Zayn tinham. Em vez de cair um pouco para o lado, eles ficaram de pé sobre seu peito, embora ela estivesse deitada de costas. Nota do autor: minhas irmãs na multidão, por favor, preparem seus pepinos. Este é para vocês. O rosto de Roma corou quando suas partes íntimas foram expostas livremente, mas ela não se contorceu nem tentou esconder. Ela ficou até duplamente envergonhada quando sentiu algo que fazia cócegas emergir de seu canal e escorrer por sua mancha. Ela estava tão molhada que pingava, só porque seu mestre estava olhando para ela. Parecia que seu lugar especial estava sendo acariciado com gelo frio, enviando faíscas ao seu cérebro. Draco riu e se inclinou um pouco para frente, colocando o rosto sobre a virilha dela. Ele respirou fundo o perfume dela, maravilhado com quanto ela cheirava a incenso frutado. Por outro lado, ela já estava na piscina há algum tempo, então seu canal deveria estar limpo. Draco encolheu os ombros e primeiro colocou um dedo na entrada dela, usando-o para provocá-la. Ele ficou surpreso com a enorme quantidade de lubrificante emergindo dela, então decidiu enfiar um dedo. Chique! Entrou tão facilmente. Claro, o dedo dele não rasgou o ímã porque ele evitou aquele local com cuidado. Draco esfregou o interior do canal de Roma, sorrindo quando ela começou a gemer de vergonha. Draco inclinou o dedo, tateando em busca daquele local específico. Ah! Roma gritou quando seus olhos se arregalaram. Draco sorriu maldosamente. Encontrei. Ele esfregou levemente o ponto G dela, fazendo Roma tremer fortemente. Seu corpo vibrava como um sino tocando, contando a Draco sobre o intenso estímulo que ela estava recebendo por suas ações. Roma era sua escrava mística, então qualquer estímulo que ela sentisse dele seria um pouco mais intenso do que seria o de uma mulher normal. Sem mencionar que ela era virgem e nunca se tocou. Draco puxou o dedo e balançou-o na frente do rosto de Roma. Quando ela viu como seus sucos eram escorregádios, ela não pôde deixar de se sentir um pouco envergonhada. Ela não teve tempo para se preocupar mais com isso enquanto Draco aproximava seu rosto da virilha dela. Mestre. Urg. Os olhos de Roma se arregalaram ao sentir a língua de Draco penetrar em sua vagina. Rolou dentro dela, lambendo suas paredes com intenso fervor. A mente de Roma foi dominada pelo estímulo que ela estava recebendo e seus olhos começaram a rolar para trás. Draco não desistiu. Em vez disso, ele beliscou levemente o clitóris dela enquanto focava a língua no ponto G dela. Roma não aguentou mais e começou a chorar alto. Felizmente, eles estavam onde ninguém podia vê-los. Caso contrário, toda a aldeia ouviria os seus gemidos. Roma tinha gosto de romã para Draco, ligeiramente azeda e picante, mas também fresca e limpa. Ele descobriu que gostava bastante deste sabor, por isso continuou a perfurá-la com a língua, enviando em redemoinhos à volta do seu canal. Ele começou a mexer levemente no clitóris dela, o que levou Roma ao clímax instantaneamente. Mestre. Eu. HNNNNN. Ela cerrou os dentes enquanto seu abdômen convulsionava fortemente. Ela enviou uma chuva de misericórdia, junto com uma espessa substância esbranquiçada de seu canal. Draco cantarolou com interesse. Então você é do tipo que aplica muito creme, hein? Interessante. Enquanto Roma ofegava com uma expressão levemente atordoada, Draco tirou a cueca e liberou seu pau grosso para o mundo. Quando Roma viu isso, ela congelou quando o medo a dominou. Mestre. Não vai caber. Vai. Deixe-me mostrar como. Draco afirmou com um sorriso diabólico. Ele colocou a cabeça de seu pênis contra a entrada dela e começou a empurrar lentamente. Roma apenas agarrou a terra abaixo dela com uma expressão de dificuldade e sofrimento. Draco mergulhou seu pau em seu canal úmido e apertado, rasgando a escassa defesa que era seu ímã enquanto ele invadia seu santuário interior. Ai. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal.
Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, solém irmãos.